Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 21 horas. E também estamos no canal da PUC TV Goiás no YouTube e também no canal do programa Papo Dinâmico. Vai lá, curte o nosso programa, lá tem todos os programas nossos lá. Você pode ir lá assistir a todos os programas, baixar e compartilhar com seus amigos. Também nos acompanhe nas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Hoje, como nós já dissemos, vamos falar sobre a reforma da Previdência que tramita no Congresso, a PEC, o projeto de emenda complementar que tramita no Congresso. Recebo aqui hoje o professor Dr. Germano Campos, professor Dr. Germano Campos, professor da PUC Goiás, doutor em Direito Previdenciário. E também o doutor, vou chamar de doutor também, Gilson Cardoso, ele que é analista previdenciário do INSS em Goiânia. Obrigado pela presença de vocês. Primeiro, professor Germano, boa noite. Germano, boa noite. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. Prazer. O Gilson também. Gilson. Prazer em revê-lo. Igualmente. Gilson, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, professor Daniel. Boa noite, professor Germano. Boa noite a todos. Então, atualmente, você trouxe um monte de dados aqui, Gilson. Eu estou tentando entender esses dados aqui, mas você diz aqui que tem hoje envolvido, participante do sistema de previdência no Brasil, 90 milhões de... Isso. Hoje o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele está entre os maiores das Américas. Em termos de população, em primeiro lugar, os Estados Unidos, o segundo, o Brasil, terceiro, o México e em quarto vem o INSS, com 90 milhões. 30 milhões de beneficiários que já recebem o benefício, seja previdenciário ou assistencial lá pelo Instituto, e mais 55 milhões de contribuintes dessegurados. Aqui, essa reforma da Previdência que tramita no Congresso, doutor Germano, depois nós vamos voltar a falar de números também, tá, Gilson? Mas essa reforma, ela é uma reforma só daquela previdência que o contribuinte contribui com ela ou todo o sistema de previdência? A reforma proposta, ela mexe com os regimes previdenciários, né? Então nós temos hoje no nosso sistema previdenciário 3 regimes. O regime geral, que atende os trabalhadores do setor privado, empregados, profissionais liberais, empregada doméstica, e o regime próprio dos servidores públicos e estatutários. E tem um regime complementar, que é aberto ou fechado, e muitos fazem como opção, é facultativo, como medida de complementação da renda. No caso, por exemplo, do regime geral, o regime geral paga um teto de benefício. Então, a pessoa que vai aposentar pelo geral, ela pode fazer uma previdência complementar. Então, a reforma, ela mexe com os regimes. Basicamente, mexe com o regime geral. Não é toda a Seguridade Social que está em jogo, só a parte de previdência mesmo. A parte previdenciária. Mas tem um item importante na reforma que é o BPC, né? Que não está no campo da previdência, está no campo da seguridade, está no campo da assistência social. E o BPC, objeto de polêmica, discussão, foi mantido, porque a proposta inicial do governo era alterar as regras de acesso ao BPC. BPC, que é o benefício de prestação continuada. De prestação continuada. Para aquela pessoa que não tem, não trabalha, tem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo, está previsto na lei orgânica da assistência social. Então, essa pessoa, geralmente, quando o cidadão ele perde a esperança, ele desvincula da Previdência Social por muitas questões de saúde, deixou de contribuir, a idade avançada, o desemprego, ele sai da Previdência e vai bater na porta da assistência social. BPC. Escuta, nesse número aqui, 90 milhões, já estão incluídos esse pessoal beneficiário do BPC? Também. A princípio, diretamente são esses 90 milhões. Mas se você traduz isso para a realidade,
hoje um idoso que é aposentado, geralmente aquela renda que ele leva para dentro de sua casa, para sua família, essa renda, ela contribui também para filhos, netos e outros parentes, muitas das vezes igual agora. Estamos com mais de 13 milhões de desempregados. Essa renda que o INSS paga lá do regime geral, que é aproximadamente 49 bilhões de reais mensais, em pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais, indiretamente atinge muito mais pessoas. Pois é, eu vou perguntar para os dois agora. Eu vejo aqui que você coloca que tem 1 milhão de novos requerimentos por mês que chega no INSS. 6,6 milhões de ligações nas centrais 135, que deve ser a central da Previdência, né? E 3,8 milhões de atendimentos presenciais mês. Então, assim, há uma demanda muito grande por aposentadorias e tal, e benefícios. Essa reforma, ela é necessária mesmo? Seria necessário, como o pessoal diz, se não fizesse a reforma, aconteceria que em algum momento o sistema não ia dar conta de custear as despesas? Olha só, hoje de 10 pessoas que contribuem com o regime geral de previdência social, 3 só para o custo, né? E o restante são aposentados, 7 aposentados. Então, são 3 contribuindo para 7 recebendo. E a tendência de, se não houver essas reformas para haver modificações nas regras, seja previdenciárias, seja assistenciais, fica inviável o sistema para as outras futuras gerações. É assim também que... eu queria fazer um registro histórico, né? O Gilson pontuou muito bem, mas nós precisamos lembrar que não é só agora que se fala em reforma previdenciária. Desde a década de 90, iniciou-se um processo de reforma, né? Com emendas constitucionais 19, a emenda 41 e outras leis ordinárias foram alterando o cálculo, né? Reduzindo o benefício. Já houve essa questão mesmo de somar idade por tempo de benefício, é uma mudança até relativamente recente, né? Na mesma época da emenda constitucional número 20, lá de 98, houve uma mudança muito significante lá para a Previdência. E foi justamente para torná-la viável, né? E não tornou. E assim, eu penso que essas reformas também não param por aí, né? Daqui a 10, a 15 anos, vai haver necessidade de uma nova reforma. É o jeito do pessoal fazer mais filho, né? Para ter mais gente mais jovem no país. Eu acho que a tendência é menos filho, né? E um crescimento enorme da população idosa. Então, é o que hoje ocorre na Europa, né? O Brasil é um dos o que aconteceu na Europa do crescimento populacional dos idosos foi mais lento. No Brasil, ela está sendo muito rápido, né? E esses ajustes no sistema previdenciário público, né, no sistema público de previdência, é muito comum. Os países europeus fazem ajuste. Aumenta a idade, aumenta o tempo de contribuição. Perfeito. Você aqui tem comodidade, agilidade, menos custo, mais segurança. Eu não entendi essa indicação aqui. Depois o pessoal coloca aí. O Instituto Nacional do Seguro Social, agora no mês de julho, nós estamos passando por uma transformação digital. Em que grande parte dos nossos serviços, nós oferecemos 96 serviços à população. 90 desses serviços vai ser feito à distância, seja através do telefone 135, seja lá pela central de serviço Meu INSS. O Instituto estima-se que 700 mil pessoas, 700 mil atendimentos mensais deixarão de existir nas agências, uma vez que nós acabaremos com esses atendimentos presenciais e essas pessoas farão essa solicitação desses serviços e benefícios lá pela central 135, bem como pela central de serviço Meu INSS. Ok. O INSS, ou a Previdência, ela é da responsabilidade dela também o pagamento, por exemplo, de licença. A pessoa tem uma licença para tratamento de saúde. Isso é a cargo da Previdência? Os benefícios previdenciários, eles atendem a uma contingência, né? Então, se o trabalhador ficou incapacitado temporariamente, ele não está com a enfermidade grave, né? Existe uma cobertura que o INSS paga. A cobertura é do INSS, não é da saúde, não. Auxílio doença, né? Ou seja, ele receberá um benefício
nesse caso é temporário, em substituição ao ser empregado, ao salário que ele recebe. Se é uma pensão por morte, é a mesma coisa. Se é uma aposentadoria por idade, é a mesma coisa. Como que funcionaria isso na prática? Hoje o trabalhador de empresa, né? Quando ele afasta por um motivo de incapacidade, os 15 primeiros dias é pago pela empresa. A partir do 16º dia é pago pelo INSS. Mas é preciso que essas pessoas tenham cuidado em relação a prazo. Do meu afastamento até os 30 dias, eu tenho que ligar no 135 para agendar o meu auxílio-doença, para que o INSS continue a efetuar esse pagamento do benefício dele de onde a empresa parou de pagar. No caso das pensões por morte, os segurados, os beneficiários, ele tem um prazo de até 90 dias. Para aqueles beneficiários inferiores a 16 anos, ele tem um prazo até 180 dias. Para quê? Para que as pessoas recebam desde da data do óbito do segurado instituidor. Esses 90 serviços é além ou está incluso aqui também o atendimento para aposentadoria? Todos os requerimentos, requerimento de aposentadoria, de auxílio, caso a pessoa ficou com algum pagamento que não foi recebido nos últimos 5 anos, por que eu falo os últimos 5 anos? Se ultrapassa 5 anos de onde eu deixei de receber aquele pagamento, ocorre a prescrição. E com isso, mesmo que o INSS devia aquele valor para aquela pessoa, não deve mais ser pago pelo fato de ter ocorrido o Instituto da Prescrição. Por exemplo, a prova de vida é um dos serviços que vocês oferecem. Nesse caso não precisa ir já hoje, já não precisa mais ir no INSS para essa prova de vida, hoje, ela é feita anualmente. E de preferência que a pessoa faça essa prova de vida no banco onde ela recebe. A cada ano ela vai fazer a prova de vida, a renovação de senha e aí automaticamente não haverá interrupção nos seus benefícios. Caso o segurado perceba que o seu benefício foi bloqueado ou suspenso por falta de uma prova de vida, assim que ele fizer essa prova de vida lá na instituição onde é pago o seu benefício, esse benefício será automaticamente desbloqueado. Aqui eu vejo que você colocou aqui na sua apresentação, por onda, né? Quarta onda, em julho, deve ser o julho de 2019. Isso. 28 serviços já serão todos digitalizados. Isso, em um primeiro momento foi o mês de junho. Agora, no final de julho, né, nós já concluímos dos 96 serviços serão feitos à distância. Agora, existem aqueles serviços presenciais. No caso da perícia médica, da avaliação social, da complementação de documentos. Digamos que a pessoa solicitou sua aposentadoria à distância. Quando na análise por parte dos nossos analisadores, verificou que ela precisa apresentar algum documento. Aí abre-se uma exigência, no cumprimento dessa exigência desse documento, fará a necessidade de que ela compareça uma agência de forma presencial após um agendamento prévio pelo telefone 135. Se realmente essa reforma vai surtir os efeitos que o governo e o Congresso Nacional e os empresários também, aí, o setor econômico espera. Em um primeiro momento, o governo previa uma economia de aproximadamente R$1 trilhão, né, de reais. Hoje, com a tramitação dessa proposta no Congresso, já verifica que na casa de bilhões. Mas há necessidade, sim, que o governo faça essa reforma da Previdência, até porque o INSS hoje, o Regime Geral de Previdência Social, nós repassamos para a sociedade aproximadamente 49 bilhões de reais mês. Então, a Previdência não é um problema, né, doutor Germano? Ela é solução do país. Muitas das vezes o Brasil não tem essas crises, não é afetado por crises externas devido a essa distribuição de renda que a Previdência faz mensalmente. O senhor espera que isso vai melhorar a economia do país, doutor Germano? É a parte econômica, né? Eu acredito que a reforma deve ajudar o governo na questão do ajuste fiscal, né? Sim. Há um endividamento grande, uma dívida pública alta, e eu acho que é uma tentativa de ajustar os rumos, os gastos do governo e possibilitar, porque o governo que assumiu, ele tem uma bandeira liberal. Então eu acho que ele fazendo um ajuste, ele abre a possibilidade, isso deve também ser depois complementado com outras reformas, principalmente a tributária, né? Eu acho que isso pode gerar economia e pode gerar também resultados positivos, porque nós estamos com um índice de desemprego altíssimo no país. Então a economia patina, né? A gente vê aí dados toda semana. Início do ano a perspectiva de crescimento do PIB era
tanto, depois 2%, depois começou a cair, né? E, então, assim, eu acho que é preciso, a reforma ela é necessária, né? Dura que mexe com a vida das pessoas. Né? O Gilson aqui falou 49 bilhões por mês. Isso só os benefícios do regime geral. 600 bilhões por ano. Por ano. Né? Que é jogado na economia, que é distribuído na economia. Agora, veja bem, esse dinheiro acaba voltando para o governo de algum modo, né? Sim. Porque há toda uma cascata tributária. Muita gente que recebe já tem um desconto do imposto de renda. Só para o senhor ter uma ideia, que dos 5 mil municípios do Brasil, cerca de 3.994, o repasse que a Previdência faz para esses municípios é mais que o fundo de participação. A exemplo aqui da cidade de Bela Vista, o Instituto, lá o INSS, injeta lá naquela região aproximadamente 3 milhões mês, enquanto que o fundo de participação gira em torno de uns 600 mil. E geralmente a pessoa que é assistida pelo INSS, ele recebe o dinheiro e já usa esse dinheiro para comprar... Ele gasta no município. Comida, pagar a energia da casa, a água, e isso tudo é tributado e volta... A merceariazinha lá perto da casa dele, né? o proprietário vende porque sabe que vai receber, porque a Previdência não atrasa. É um jeito de, digamos assim, incentivar, né? É uma distribuição de renda. Econômica, né? É uma distribuição de renda também. Né? Movimenta a economia. Movimenta a economia, aquece o mercado, né? E assim... Então, nesse sentido, não poderia ser um tiro no pé os empresários apoiar tanto essa reforma da Previdência para diminuir o recurso a ser distribuído para o povo e, de repente, os empresários estão tirando deles justamente a quem vai lá consumir nos olha só, deles. para o doutor Germano, ele mesmo pode estar relatando sobre isso. Antes, a parte patronal existia, né, era 20% da folha de pagamento. Com o decorrer dos anos, houve a criação do Simples, então o governo abriu mão de muitas receitas, e isso hoje que leva essa questão do déficit hoje na Previdência, né? Mas também não podemos somente onerar os nossos empresários, tem que a gente encontrar um ponto em comum para que eles também gerem renda que não seja também tanto penalizado com a carga tributária. Na parte empresarial, Daniel, na parte contributiva dos empresários para o sistema previdenciário, no governo Dilma, eles começaram a chamada desoneração da folha de pagamento. Mas fizeram isso de uma maneira completamente sem um planejamento. Então, alguns setores houve a desoneração da folha, para outros não. E isso trouxe reflexo no caixa da Previdência. Porque, às vezes, desonerando a folha, você tem que saber se essa forma de desoneração, aumentando, por exemplo, o faturamento, a contribuição social sobre o lucro, se com essa desoneração não cai a receita, porque se cair, quem vai cobrir o déficit? Exato. Agora, com essa reforma que está em curso aí, até no estágio que ela se encontra, a gente pode dizer assim, está todo mundo perdendo ou tem alguém que está ganhando nessa reforma? Olha só, se há uma reforma é porque precisa alterar regras, né? E há perdas. E há perdas também. Olha só, como o professor Germano colocou a questão da desoneração. Contrário a isso, cresceu-se o reconhecimento do direito dos segurados perante a Previdência Social. Nos anos 2000, nós tínhamos aproximadamente 17 milhões de beneficiários. Hoje nós já ultrapassamos de 35 milhões. E a tendência do Instituto, lá do INSS, da própria Previdência em todos os setores, é isso, é colocar e reconhecer esse direito do trabalhador, mas isso precisa que crie-se regra para que torne esse sistema viável, senão futuras gerações não vão ter aposentadoria. Os segurados, os nossos aposentados que recebem hoje, correrão o risco de amanhã não ter, chegar lá ao início do mês, não ter o pagamento do seu benefício lá mensal, uma coisa que ele investiu a vida dele, toda a vida, e ali resumiu-se naquele benefício. Agora, assim, a gente fez um cálculo rápido, deu em torno de 600 bilhões por ano que se gasta com contribuições, né, previdenciárias. Mas de juros da dívida, o governo gasta o quê? Mais de 700 bilhões por ano, não?
Eu não sei se vocês têm esse dado, mas eu já ouvi isso aí, não sei se é verdade. Na realidade, o gasto com o benefício é como o senhor coloca, é um investimento. Né? Automaticamente, quando eu pago o benefício para um segurado, ele vai em uma mercearia fazer compra, né? E automaticamente parte desse dinheiro retorna assim aos cofres. É importante também, né, Gilson, porque as pessoas acham que a Previdência, tá certo, existe um déficit, mas o segurado, ele contribui. Né? Se ele é empregado, ele contribui. Tanto é que a reforma trouxe, amenizou um pouco a incidência da alíquota, né? Para os segurados empregados, domésticos, trabalhador avulso, empregado rural, empregado urbano, deu uma... abaixou um pouquinho. Abaixou um pouco. Então, se ele é um profissional liberal, ele também contribui. Se é aposentado, né? No regime Se é aposentado, contribui sem nenhuma contrapartida, o que é pior. Né? Você aposenta e continua recolhendo e não tem perspectiva de... Atualmente, no regime geral, quem aposenta não contribui no INSS. Não contribui diretamente nos proventos de sua aposentadoria, mas digamos se ele volta à atividade, ele é segurado obrigatório e continuará contribuindo sim. Mesmo mas na reforma, esse aposentado vai passar a contribuir? A previsão lá, a discussão está que também vai passar, caso o benefício dele também... Então, se a pessoa hoje recebe em torno de R$5.000, ele vai pagar R$14.000, ou 14% desse valor. Hoje o teto máximo do INSS é R$ 5.832,45. Hoje, no regime próprio, já há incidência de contribuições para quem é aposentado para o regime próprio. No regime próprio já paga a contribuição. No regime geral, não. Se eu aposentei, por exemplo, e não vou trabalhar mais, sobre o meu benefício, não tem nenhuma contribuição. Mas a reforma não inova nesse Não, a reforma não fala sobre esse tema, que na redação não vi. Se eu decido voltar ao mercado de trabalho, aí sim, ao voltar ao mercado de trabalho, eu acumulo meu benefício previdenciário, né, e vou trabalhar e receber um salário. No salário que a empresa me pagar, ela vai descontar. Imagine que tem 3 situações que podem ter consequências aí com a reforma da Previdência. Primeiro, quem está aposentado. Se ele está aposentado e continua só aposentado sem trabalhar, está tranquilo, não tem mudança nenhuma. Sim, porque a própria Constituição Federal, ela fala que lei posterior não prejudica, né, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então, quem já está aposentado não sofrerá nenhuma penalidade, nenhuma alteração, porque já é um direito constitucional dele o direito adquirido. Tá, mas se ele está aposentado e começa a trabalhar, arruma outro emprego, mantém a aposentadoria, mas está trabalhando. Isso. Existiu o seu Instituto da Desaposentação, em que esse tema foi levado para análise pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo deu provimento a um recurso interposto pelo INSS de que a desaposentação hoje não é possível por falta de uma previsão legal. Ocorre que atualmente estão se criando um outro instituto, a reaposentação, em que alguns magistrados monocráticos a nível de primeiro grau estão concedendo esses direitos aos segurados. Em que consiste essa reaposentação? O segurado aposentou por tempo de contribuição, continuou trabalhando, após 15 anos, que é o que exige hoje para que a pessoa tenha direito a uma aposentadoria por idade, além da idade 60 anos a mulher, 65 anos o homem, se eu contribuir 15 anos posterior a essa aposentadoria minha por tempo de contribuição, aí essas pessoas estão buscando a via judicial para a concessão dessa reaposentação que seja, ou seja, uma nova aposentadoria. É só um complementozinho. Assim, quem aposenta, Daniel, e decide voltar a trabalhar, ele não acumula 2 aposentadorias, ele não recebe 2. No âmbito do regime geral, não tem jeito. Mas ele recebe a aposentadoria mais um novo salário. É o salário. Né? Tá. Então, quem está aposentado e entra no mercado de trabalho, esperando que vai aposentar novamente, não. Ele só tem uma aposentadoria. Tá, mas ele continua, ele está nessa aposentadoria, ele está com a aposentadoria e está trabalhando. Certo. Com a mudança agora, a alíquota de contribuição ao INSS mudou. Vai mudar. Muda. Atualmente, dependendo do salário, é 11%. O máximo ali é 11%. Hoje ela gira nas faixas de 8%, 9% e 11%. Agora, com a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, vai vir outras alíquotas de acordo com o salário. O que a gente precisa, a população tem que saber, é que a reforma não atinge quem está aposentado e quem não está aposentado e já preenche os requisitos. Então, por exemplo, hoje, para aposentar por idade, homem, 65 anos,
né, de idade e 15 anos de carência, o tempo de contribuição, para efeito de carência. Se ele tem esses dois requisitos, pode vir a reforma que for, é dele o direito. Que está adquirido Já o direito. adquiriu o direito. Né? Certo. O problema da reforma é os efeitos que ela traz, e às vezes são efeitos extremamente danosos, para quem está numa regra de transição, ou seja, ele não ainda não adquiriu e está no meio do caminho. Entendi. Que nós no direito, no mundo jurídico, chamamos de expectativa de direito. Expectativa de Então, direito. peraí. Então, o sujeito que é aposentado e está trabalhando, independentemente dele começar agora a trabalhar ou já está trabalhando... Ele não tem outra aposentadoria. Ele não tem outra aposentadoria, isso é de reforma acordo não com o regime afeta. anterior. Isso. Mas com o novo regime, ele vai passar a pagar mais INSS. Depende da faixa, né? Se for o regime geral, depende do nível de salário. Sim, não, mas se ele ganha ali um valor que tem uma alíquota mais elevada. Se for... Vai contribuir. Se ele ganha salário mínimo, ele vai até pagar menos, não é isso? Isso, 7 e pouquinho, 7, Isso, a intenção do governo para aquelas pessoas que ganham menos é ter uma alíquota menor. Nesse ponto, a reforma foi muito positiva. Benéfica para essas pessoas. Agora, se ele ganha ali 3, 4 salários mínimos, ele vai tendência a pagar um pouquinho mais de INSS, maior. Né? Então ele vai ser afetado também. Então o cara que está aposentado e trabalha será afetado. A envolve aí também não só a contribuição previdenciária, como também o imposto de renda, né? Exato. A insegurança jurídica, Daniel, da reforma é exatamente para quem está no meio do caminho. Certo. Então agora vamos deixar então o coleguinha que se você é aposentado e não trabalha, não tem um outro emprego, ou se trabalha como ambulante, como vendedor sem carteira assinada, você não vai ser atingido de nada. Você vai continuar recebendo o jeitinho que você recebe, com os reajustes anuais. Também a reforma parece que garantiu, né, o reajuste pelo salário mínimo. Olha só, hoje esse reajuste dos benefícios lá pelo regime geral, ele é vinculado, já tem lei específica para isso, ao INPC de acordo com a inflação apurada no ano. Ele não é atrelado ao aumento que é concedido ao salário mínimo. Muitas das vezes as pessoas reclamam, o salário mínimo aumentou 5, 6%, o meu benefício é apenas 2, 3%. É porque não há essa vinculação. Isso foi mantido no Isso regime. Continua sendo Então não mantido. altera nada para quem está aposentado e não trabalha. Se você está aposentado e tem um outro emprego, esse emprego seu vai contribuir para o INSS, dependendo da sua faixa, um pouco mais ou um pouco menos. Se você ganha até um salário mínimo, se ganha um salário mínimo, você vai ser beneficiado, vai pagar menos INSS. Se ganha 2, 3 ou mais salários mínimos, aí de repente você vai poder, vai ser obrigado a contribuir um pouco mais com o INSS. E quais os benefícios que esse aposentado que voltou à atividade teria direito lá junto ao INSS? Apenas 2, a reabilitação profissional ou salário maternidade. Digamos que esse idoso, se adotasse uma pessoa, logicamente teria direito a esse salário maternidade ao longo dessa licença maternidade. Legal, bom saber disso. Bom, vamos lá. Agora vamos avançar um pouquinho. O colega que está trabalhando, mas não aposentou. O professor Germano já adiantou aí que o colega que está trabalhando, não aposentou, mas se ele adquiriu a idade mínima de contribuição, atualmente é 15 anos. Dentro do regime geral, nós temos as modalidades de cobertura previdenciária. Então, eu tenho a aposentadoria por idade, aos 65, homem, 60, mulher. Que agora, com a reforma da Previdência, prevê uma idade de 62 anos a mulher, 65 anos o homem. Então, a reforma mexe com isso daí. Previa-se 15 anos de contribuições, agora com a reforma passaria o homem a 20 anos e a mulher 15. A reforma deve ficar aprovada, imagina, lá no mês de setembro, depois passar pelo Senado, né? Porque tem que passar em 2 turnos no Senado. Dois turnos na Câmara e 2 turnos no Senado, aí haverá a promulgação pela mesa da Câmara. Aí, como emenda constitucional, é a própria Câmara que promulga. Isso, é a própria mesa da Câmara e do Senado. Não há necessidade de passar mais pelo presidente. A maior dificuldade para nós, e também, aliás, para os segurados, né? Para os trabalhadores, Daniel, em geral, né, Gilson, vai ser a escolha, porque nós temos 5 regras de transição, Daniel, 5.
Tá, mas antes de entrar nas regras, professor Germano, eu queria voltar para aquele coleguinha que já atingiu, nesse regime que ainda está vigente ainda, porque a reforma ainda não foi promulgada, então temos um regime ainda vigente. Então, nesse momento do regime geral, ele tem lá o mínimo de contribuição, segundo você, se é... 15 anos, se for aposentar por idade, 15 anos. 15 anos. E se for aposentar por tempo de contribuição, que não, na atual legislação não exige a idade, homem 35 e mulher 30. Com qualquer idade. Qualquer idade, mas, qualquer idade. Aí tem o fator previdenciário. Aí ocorre a incidência do fator previdenciário. Aí tem que somar a idade, eu ter lá meus 35 anos, somando com minha idade, der o fator lá 96. Para homem, 96. Para homem e 86 para mulher, aí ficaria fora dessa incidência do então, fator esse que atingir essa condição, esse vai aposenta integralmente. Ou aposenta integralmente não, tem direito à aposentadoria conforme aí a idade que ele tiver, né? A proporção. Para ele atingir o teto, se for mulher, tem que somar o tempo de contribuição com a idade, dá 86. 86. Se for homem, somando o tempo de contribuição e a idade, tem que dar 96 para ele se aposentar pelo teto. Isso. Mas e a média? Tem a questão da média salarial também. Hoje, como que se faz essa média para os benefícios lá do regime geral? Pega todas as contribuições que a pessoa fez de julho de 94 para cá, exclui as 20 menores e faz a média sobre os 80% maiores. Exatamente. E de acordo, aí seria o salário-benefício da pessoa. No caso de quem aposenta por idade, hoje 60 anos a mulher, 65 anos o homem, no mínimo 15 anos, eu tenho direito a 70% dessa média e mais 1% por cada ano que eu contribuí. Se eu contribuir os 30 anos, eu teria direito 100% lá desse salário-benefício. Agora, com a proposta de emenda à Constituição, haverá essa alteração nessa forma. E a base de cálculo que a reforma traz, ela não é boa. A base de cálculo agora é o quê, professor Germano? Deixa o Gilson explicar que ele sabe. Olha só, a princípio eu teria direito a 60%, né? E a cada 2 anos eu teria direito, a cada 1 ano eu teria direito a 2%. Então, se eu tenho direito a 60% dessa média e a cada 2 anos, a cada 1 ano eu tenho direito a 2%, somente com 40 anos que eu teria direito aos 100%. Em 40 anos de contribuição, a pessoa conseguiria... E a outra desvantagem no cálculo... 100% do salário, não... E a outra desvantagem é que com a nova proposta, se efetivada de cálculo, eu não excluo os 20%. Eu pego todo o período contributivo, atualizo e aplico 100%. A fórmula atual, ela é muito boa, porque eu pego os maiores salários, excluo os 20% menores. Os piores. Né? Os piores. A proposta atual, não. Porque geralmente a pessoa, assim, no início da carreira, ele tem, às vezes, salários baixos e depois começa a se promover e tal, vai ter boa remuneração. Quando ele aposenta, a média cai bastante. Né? Eu vi um cálculo feito recentemente, viu, Gilson, com essa base de cálculo proposta pelo governo, o prejuízo é grande, Daniel. Né? Então, quer dizer, para o pessoal do regime geral que aposentar, então a primeira perda vai ser essa, vai ser pela média de todos os salários e não pela média dos 80% melhores salários da sua vida. Entendeu? Então, os 100% dos seus salários, vai pegar todos os seus salários e fazer uma média. Então, portanto, essa média tende a ser menor do que dos 80 melhores salários, lógico. Exato. Né? Isso é uma notícia ruim, então. Ruim. Nesse ponto, a reforma traz um prejuízo. E isso já vale para quem está no período de transição. Vale. Então, vamos continuar com as dúvidas aqui. Então, nesse regime de transição, aí tem o regime geral, que é uma situação, o regime próprio é o do servidor, né? Isso. Mas só vale para o servidor público federal também, né? O próprio, né? Nessa reforma da Previdência. Sim. Nesse primeiro momento, sim. Até porque os entes, estados e municípios ficaram fora, porque ficam a cargo das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores lá fazer essa própria reforma, seja dos municípios ou seja lá dos servidores do estado. É que eu acho um absurdo parlamentares atuarem para não incluir estados e municípios na reforma. Os estados, a grande maioria, está com uma situação de dívida. Né? E a pressão vai ser maior também nas assembleias legislativas. Né? Eles poderiam resolver isso agora. Né? Há uma esperança de que, uma vez aprovada na Câmara,
o Senado retome essa matéria, né? Aí tem que voltar. A dúvida é se juridicamente só promulga a parte que foi já aprovada e o Senado não mexeu, e aquele mexeu retorna para a Câmara para ser apreciado. Há uma questão jurídica que eles estão tentando analisar dentro do processo legislativo, né? Porque aí seria um aditivo, uma emenda à emenda? Eles fariam uma modificação só num ponto, né, que a Câmara aprovou, que é a inclusão dos estados, mas se mexeu, tem que voltar. Voltaria todo o texto ou voltaria... Essa é a dúvida jurídica que, né, sim. Está dentro do processo legislativo, que é muito complexo. E volta todo o texto, então só a parte que eles alteraram. Entendi. Os servidores públicos, no caso federal, servidores, é isso? Quando falo servidores, atinge a todos os poderes? Todos os poderes, né? Nesse caso, o servidor público federal, né, ele sim abrange não só o legislativo, né, lá o executivo, e no caso também seria o judiciário. Olha só, a questão de como o doutor Germano colocou, se não inclui isso agora para que reja todos, né, eles terão que hoje não só é a União, os estados, tem alguns estados, em termos de matéria de desequilíbrio fiscal, em matéria de previdência, está mais afetado do que o próprio governo federal. O próprio regime geral. O momento seria esse, né, desses governadores, os prefeitos, que a ansiedade não só dos prefeitos, dos governadores e até do próprio presidente, para que essa matéria fosse tratada agora. Sabe por quê, Daniel? O que o Estado, o município, tem estados e municípios que gastam com inativos um valor muito alto. E a arrecadação que se obtém da contribuição dos servidores não cobre, né, e também dos inativos, não cobre para pagar as aposentadorias e pensões. E o que o Estado e o município fazem? Vai lá no Caixa do Tesouro, né, e pega para fazer a complementação. Isso é uma bola que vai... porque na verdade a pressão vai voltar lá para o governo federal, né? Os estados vão para lá reclamar, vão querer alguma solução para o problema lá, né? Então seria melhor que já fizesse isso lá. Porque dificilmente, por exemplo, uma Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, vai conseguir aprovar um troço desse lá, né? Eu imagino, dado as dificuldades que tem lá e a força que o povo tem junto aos políticos. Mas constitucionalmente é matéria deles, né? Das assembleias legislativas. O artigo 24 da Constituição prevê que os estados e municípios têm competência concorrente para criarem os seus próprios regimes previdenciários. Aí tem um problema. Em relação à União. Então, por isso a questão dos deputados federais e senadores não quererem enfrentar a matéria lá no Congresso. Exatamente. Ok. No estágio que está hoje a reforma, os servidores públicos federais, eles realmente perderam alguma coisa? Porque fizeram um lobby imenso no Brasil inteiro, fizeram manifestações e tal. Eles conseguiram diminuir pelo menos o prejuízo, ou tiveram prejuízo, ou mantiveram as vantagens em relação às outras? A previsão de aposentadoria hoje é aos 60 anos, né, ter no mínimo 35 anos de contribuição o homem, e os 55 anos a mulher, e no mínimo 30 anos de contribuição. Como se traz essas regras também agora para o regime geral, aí a idade mínima vai prever 65 anos lá o homem e 62 anos a mulher. Aí está em discussão em relação aos professores, né, que a princípio foram 55 anos, agora eles querem verificar essa questão para que a mulher seja aos 52 anos. Tá, mas o tempo de contribuição do servidor também parece que então diminuiu, não? Não, continua 30, homem 35, mulher 30, né? Continua do mesmo jeito. Agora, o que a gente precisa registrar... Servidor, nós estamos falando. Para o servidor estatutário. Isso. Né? É bom lembrar que a emenda 41 de 2003 foi aprovada no apagar das luzes em dezembro de 2003, ela tirou dos servidores públicos dois instrumentos importantíssimos, que é a paridade e a integralidade. Esses dois institutos permitiam que o servidor aposentasse com o seu vencimento na integralidade, né? E a paridade seria que todo reajuste, todo aumento, toda vantagem que a carreira do servidor venha a ter, ela é estendida ao inativo, quer dizer, aquele que está aposentado. A emenda retirou, ela revogou, ela apagou esses dois institutos. E a partir de 2003, a partir de 2004,
não tem mais a Pois é, paridade mas de legalidade. Então ele não sei se aposenta eu li mais. errado, mas parece que eu vi uma notícia de que a reforma restabeleceu isso. Olha só, o que aconteceu? Aí limitou-se o teto do INSS, né? Ah, as limitou o teto. aposentadorias. Exatamente. o Gilson Apesar colocou de as bem. pessoas terem contribuído lá, se ganha um salário de 20 mil, contribui sobre esse valor, limita-se ao teto do INSS. E aumentou E também aí a a contribuição deles. Não, né? o que a reforma fez foi aumentar a idade para contemplar esses que estão na regra transitória, estão nessa, porque ela é uma regra transitória. Porque teve servidores que aposentaram antes de 2003, tiveram os seus benefícios integrais, e aqueles que entraram numa regra transitória com essa emenda. Perfeito. E aí a reforma agora contempla, só que ele aumenta, né, Aumenta Gilson? o percentual. Aumenta a idade, né? Mais 2 anos para poder aposentar e garantir a integralidade e a paridade. Olha, são muitas regras de transição que só um sistema de informática vai poder lhe permitir fazer qualquer simulação. Dificilmente num programa de televisão a gente conseguiria falar e explicar todas. Tem a questão também a opção que a pessoa pode fazer, pagar o pedágio, né? A pessoa que está próxima, falta 2 anos para aposentar, tem que trabalhar Mais 50%. mais 50% ou mais 100%, dependendo da categoria. Se ela e tal. tem, está Vai faltando 2 exigir anos, uma idade né? mínima agora de 56 anos para a mulher, 61 anos para um homem, que é uma outra regra de transição. Agora, o presidente e o partido dele entraram em jogo solicitando aí benefícios diferenciados para os policiais e tal. Eles conseguiram isso com a reforma? Realmente, a gente esperava que todos envolvissem, né? Seja os servidores militares, os militares, todo mundo fosse envolvido nessa reforma. Reforma Mas, para todos. no caso, a questão do militar... Os militares do Isso. exército... Vai vir um outro aeronáutica. projeto-lei, né, que o Congresso vai discutir essa matéria, Certo. e o Congresso busca também, dessa forma, igualar essa questão do militar também para os policiais federais lá da União. Certo. As polícias estaduais, Corpo de Bombeiro, esse pessoal... É importante destacar, Daniel, que a legislação que rege os militares, policiais, né, militares dos estados, policial federal, é uma legislação separada do regime geral de previdência, né? Ah, tá. Então, agora, a tentativa era incluir todos, foi de incluir todos na proposta, na reforma. Certo. Só que me parece que esse segmento não ficou bem contemplado, eles estão reivindicando uma redução da idade, né? Mas o relator, Samuel Moreira, o deputado, né, Samuel Moreira, contemplou esse segmento especial de segurança, né? Só que não estão satisfeitos, eles querem uma redução da idade. Quer mais ainda benefício. Agora, todo mundo perdeu mesmo? A gente pode dizer assim, nessa reforma, do jeito que ela está aí, o que se diz, todo mundo vai perder porque todo mundo tem que dar sua parcela de contribuição, de sacrifício. Aconteceu isso ou tem alguma categoria que só ganhou? Na minha opinião, eu acho que a reforma traz pontos importantes, né? Pensando num ajuste que necessita, né? Acaba com essa aposentadoria que tem no regime geral de tempo de contribuição, né? Nós precisamos acabar com isso, de aposentar só por tempo de contribuição. Tem que haver a exigência do tempo e a idade, né? Mas ela, se olhar do regime geral, que é o maior regime previdenciário, não sei se o Gilson concorda comigo, né? Eu acho que ela traz alguns pontos negativos para o Eu queria fazer uma segurado. pergunta, estão avisando aqui que o tempo está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta. O pessoal que vai entrar no mercado de trabalho, esse pessoal tem alguma esperança de aposentadoria? Porque muita gente fala assim, a pessoa vai trabalhar até morrer para se aposentar. Existe isso mesmo ou tem alguma chance de se aposentar? Olha só, quem começar a contribuir a partir da promulgação da reforma, ele vai ter as regras próprias para ele implementar as condições de ter direito aos benefícios. Agora, isso não lhe garante que futuramente não tenha outra reforma, né? É preciso, assim, a gente aguardar agora se vai haver essa promulgação, essa aprovação tanto pela Câmara como pelo Senado, e aí para ver o que realmente vai haver alteração, e a partir desse momento, aí que o INSS será um órgão de execução. Né, Gilson? Quem entrar agora, depois da reforma, vai aposentar por idade. 62 aos 65 anos, mulher, homem, 62 mulher, 65, mulher 15 anos de
de contribuição, né? E o homem 20, garantindo apenas 60% do valor da média. Se for pelo regime geral, para ele ter 100%, tem que contribuir 40 anos. Para ter 100%. Que aí automaticamente, a partir dos 20 anos, né, a cada 2 anos aumenta 1%. E a mulher 30 anos, seria? Aí nesse caso aí, teria que ter a idade mínima, né? 62 anos a mulher, 65 anos o homem, e ter esse tempo mínimo. Seria 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Pois é, mas isso para aposentar, mas para aposentar com 100%, a mulher teria que ter 30 anos. 30 anos de contribuição, somando... Isso, mais 62 anos de vida. Exato. Bom, acho que é isso. Mas infelizmente o tempo acabou, mas acho que nós respondemos pelo menos as principais dúvidas. Qualquer coisa, você acompanha aí nós, né, pelas redes sociais, que nós vamos manter você atualizado sobre essas informações todas. Agradeço muito, professor Germano, obrigado, boa noite pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pela contribuição, né, também aqui no programa. Eu acho que é importantíssimo a sociedade, os meios de comunicação propiciarem nessa discussão para a população, fazendo uma ponte, né? É um tema espinhoso, um tema difícil, mas explicando, ilustrando, dando alguns exemplos, a população vai entendendo. Vai entendendo. Né? Você, analista previdenciário, Gilson Cardoso, obrigado também pela presença. Eu que agradeço a atenção de todos, né? Esperamos em outras oportunidades estar aqui, levando mais conhecimento e informação à população, não só lá sobre a Previdência, sobre os próprios serviços prestados hoje pelo INSS, como eu falei, né? São hoje 35 milhões e a tendência é que nesses próximos anos esses números aumente ainda 35 milhões é maior do que a população do Chile. Isso. Com certeza, é muita gente. Mas isso é bom, o Brasil ser grande, imenso, do jeito que é, isso só nos enche de orgulho. Que esse engrandecimento territorial e populacional também seja crescimento de qualidade de vida para o nosso povo. Agradeço você pela audiência, um grande abraço, boa noite, até a próxima.